chique demais. Esse é poderoso. Cadê? Vamos lá. A ferramenta que eu estava vendo é essa aqui, Zoho.dev. E ela basicamente ela mexe com AutoCAD. Com o CAD, na verdade, né? O CAD ele é uma ferramenta muito conhecida aí pelo pessoal da arquitetura, né? Para fazer planta baixa de casa e tudo mais. Mas ele também é uma ferramenta para design industrial, né? Para fazer, por exemplo, peças automotivas, né? Peças industriais, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo do vídeo, né? E pelo que eu estou vendo aqui, ele tem uma interface muito focada em código para você conseguir descrever o que você quer, né? Então, você tem até a ferramenta aqui, texto para CAD, né? Modelagem de app, diferença de visualização, e aí você tem todas essas integrações, né? Treinamentos, legal. Treinamento de ambiente, né? Então, você pode, às vezes, configurar isso aqui, deixar ele pronto e reutilizar mais vezes, né? Eu queria testar ele para ver se ele sai. Como eu falei, né? O CAD é uma ferramenta para casas, mas tudo que ele está mostrando aqui na minha tela é muito focado em design industrial. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui mais focada em casa, tá? Olha só, aqui a gente tem uma tela até diferente, né? Texto para CAD. Alguns prompts que ele trouxe aqui como teste, né? Mounting plate, tá? Uma tábua, né? Ele trouxe as dimensões da tábua, pediu para colocar até os furos da tábua e ele trouxe ela aí renderizada em 3 dimensões, né? O outro ali foi ele pediu um bloco de concreto, né? Um tijolo, basicamente, e as dimensões do tijolo. Então aqui tudo ele está trazendo muito focado em 3 dimensões, né? Vamos ver se eu consigo utilizar e eventualmente se tem a parte de casa, tá? Vou fazer o login aqui, só um minutinho. Novamente também é uma ferramenta aí que não dá para se utilizar gratuitamente. Gratuitamente não, sem autenticação, né? Vamos ver gratuitamente até onde ele vai, né? Já fiz aqui o login. Basicamente, ó, ele tem até a versão aqui que você pode baixar no seu computador. Interessante, né? A gente não tem visto muito isso. Mas vamos ver. Texto para CAD. Create a plate with... Ah, tá. Okay. Beleza. Vamos ver. Primeiro teste, vamos ver se ele consegue fazer em português, né? Crie uma casa de 30 metros de largura por 60 de comprimento e 3 metros de altura para além de um telhado de 2 metros de altura triangular. Vamos ver se foi... Basicamente eu descrevi para ele uma casinha simples, né, pessoal? Não estou nem pedindo a parte de dentro aí da casa. Mas vamos ver aí se ele consegue primeiro gerar em português ou se a gente tem que traduzir isso para ele fazer essas alterações em inglês, tá? Mas vamos ver aqui. A experiência que ele está me dando aqui é uma experiência até divertida, né? Parece que eu estou meio no terminal, né? Algo preto, né? E essa letrinha, né? Essa fonte, ela é bem nostálgica, né? Mas interessante. Vamos ver aí. Estou ansioso pelo resultado. Uma coisa que eu já havia pensado e quero ver mais ferramentas que se conectam a CAD. Bom, o resultado que ele me deu aqui não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer uma simples tradução disso, tá, pessoal? Para ver se ele melhora isso aqui. Porque não ficou legal não, cara. Mas o que eu estava falando é que eu queria ver muito se ele consegue fazer... se a gente consegue...
com que de fato essas ferramentas se conectem aos programas de desenho, né? Como eu falei, né, de casas e tudo mais. Eu já vi muita gente começando, né, projeto de casa aí sem consultar um arquiteto, né, e tal, através aí de fotos, né? Vou procurar aqui no Pinterest e tudo mais. Mas eu não vejo isso chegando de fato nos arquivos assim de um AutoCAD, né? Então seria interessante. Bom, pessoal, ele não gerou uma casa, né? Ele, cara, vou ser bem sincero, ele quase gerou. Agora que eu tô pensando aqui, essa estrutura que ele trouxe, talvez o meu prompt não foi o melhor. Porque ele parece que ele trouxe de fato essa placa de baixo aqui, é uma placa de 30 por 60 com 3 metros de altura. Porém, ele inventou esse telhado aqui em cima, que é um telhado que eu falei aqui, né, 2 metros, né, e triangular, mas que ele simplesmente criou ele direto para cima aqui, né? Então, eu acho que essa foi a confusão que ele fez. Mas ele fez uma estrutura de casa, né? De 30 por 60 ele fez. Bom, dá para fazer, mas aí você vai ter que fazer um trabalho aqui puramente de juntar blocos geométricos até ver o que sai, né? Inclusive aqui na parte em português, né? Bom, podemos dizer que ele não errou. Ao todo, né, ele não errou. Talvez ele de fato tenha entregado os blocos aqui que eu falei, mas ele não fez numa ordem muito parecendo uma casa, né? Talvez ele ignorou a informação de casa, ou ele não sabe trabalhar com o que é uma casa, né? Mas de fato, porque talvez ele não seja uma ferramenta específica para isso, né? Uma ferramenta para desenho, né, de design industrial, talvez sim, né? Olha só, as peças que ele até sugere aqui, né? Uma engrenagem, né, para reduzir a velocidade de rotação pela metade, um dodecaedro, né? Uma placa, né, basicamente, com as medidas da placa, e um tijolo, né? Então ele não é tão abrangente, né? Para a parte de arquitetura em si, né? Então ele está focado num outro mercado, o que é legal. O que eu fico mais curioso com essa ferramenta, eu não sou especialista em desenho industrial ou em peça que eu consiga descrever tão bem, né? Eu acho que a grande dificuldade disso é você conseguir descrever bem uma peça, né? Com muitos requisitos e tudo mais. Eu espero que isso venha da indústria, né? Porque se eu precisar, eu como mecânico, eu como especialista nisso, se eu precisar de descrever uma peça aqui, a peça que eu precise, talvez eu tenha muita dificuldade, né? Usando apenas um prompt, né? Talvez aqui possa ser interessante o uso de imagens, para que eu possa pedir para ele que ele me crie ferramentas para espaços vazios. Talvez eu tenho 2 engrenagens, eu preciso de uma terceira engrenagem para unir essas duas. Mas eu não tenho as dimensões, eu não sei qual que é o modelo, eu não sei quantos dentes ela tem que ter, mas eu tenho o desenho aqui, né? Por exemplo, se quebrou uma peça, né? Eu não consigo descrever essa peça que quebrou com todas as suas nuances, né? Mas talvez uma imagem seria interessante aí para gerar a peça de reposição, né? Então talvez seja isso. Veja só, eu simplesmente digitei aqui que eu quero uma casa, né? E ele fez para mim um bloco que talvez pareça uma casa. Ele jogou supostamente um telhado aqui para cima, mas esse telhado ele tem uma ordem muito maluca, né? Ele precisa de inverter esse triângulo aqui de cima, né? Para ele ficar deitado e tudo mais. Então ele parece entender o que supostamente é uma casa e talvez tenha uma informação do que é uma casa, mas como ele está meio focado ali em peça, né? Ele é pouco criativo nesse sentido, eu diria, né? Ele não está conseguindo ter essa interpretação completa assim para casa, para peça, assim, né? Então, eu acho que esse é
é o exemplo que a gente tem aí, que a interpretação dele de fato para casa é muito limitada. Talvez a gente estaria olhando só para a parte de peças, né? Vamos testar uma outra aqui, que eu tinha encontrado também, que seria esse Crea AI. Essas, se não me engano, são para imagens ou vídeos, né, e tudo mais. Então tá aí a Crea, né? Bom, tá aqui, parece que ele está melhorando imagens, né? Bom, bem legal. Animando, adicionando componentes. Interessante. ChatGPT versus Crea. Gerar com ChatGPT, tá? Será que ele é um modelo de imagens? Interessante, que gera vídeo também, pelo que eu estou vendo aqui. Legal. Vamos dar uma rodada aí pra gente ver. Então, gere imagem, novidade aí no site deles, vídeos, real time. Bom, interessante esse real time, quero ver. Um melhorador, né, um enhancer. Editar, objetos 3D, treinar. Aqui a gente pode estar falando de estilo, né? Como a gente viu aí no Estúdios Ghibli, né? Você pode treinar o modelo para ele conhecer aí o estilo, né, do Estúdio Ghibli e replicar todas as suas imagens que você jogar para ele com esse estilo. Aí a gente estaria entrando aí na seara, né, da propriedade intelectual, né? Então, é o que a gente tem que estar de olho, né, quando a gente está falando dessas ferramentas de AI, né? E organizar aqui os seus assets, né? Aqui deve ser já depois que eu estou logado, né? Aqui algumas imagens que foram geradas. Bom, boas imagens, né? Mas a gente sabe bem como é que essas ferramentas são. O legal é que tem alguns vídeos aqui, né? Um gato Hulk aqui, um anime, né? Legal. Aqui talvez para uma propaganda, né? É bem feito, né? Até é uma explosão meio nada a ver, mas pelo menos ele traz alguns efeitos interessantes aí pra gente, né? Um astronauta aqui no mar de rosas, carro, bonito. Um efeito slow motion aí de uma água viva, bons efeitos, né? Uma imagem mais fixa e algumas coisas no espaço, né, se mexendo, então alguns balões, coisas simples, né? Então ficaria legal também, né, se você conseguir trazer uma imagem bem estática e ele produzir certas nuances de movimento, pode ser legal. Isso aqui tem sido muito usado na indústria cinematográfica, né, pessoal? Para gerar tempo, né, de vídeo, né? Então, se eu estou desenhando um anime, eu poderia, por exemplo, ter espaços onde eu apenas mostro uma paisagem e pequenos movimentos fazem com que o tempo passe para aquela exibição ali. E aí talvez tenha uma narrativa por trás ou é uma mera questão disso estar na tela ocupando um tempo ali, né? Porque você vai fazer um episódio, por exemplo, você precisa de 20 minutos. Não vão ser 20 minutos de rolando coisa o tempo todo, né? Você tem algumas paisagens, né? Os animes de antigamente faziam muito isso, né? Você tinha a imagem lá do Goku parado por uns 5 segundos na sua tela e basicamente era só o cabelo dele se mexendo, né? Logo depois que ele virava um Super Saiyajin, por exemplo, né? Mas isso fazia com que o episódio do Dragon Ball fosse um episódio de 30 minutos e quase nada acontecia de fato no episódio, né? O Goku dava 2 chutes, por exemplo, e era isso o episódio. Mas você tinha 30 minutos, né, de imagens, né, de produção de imagem. A gente sabe quão difícil ainda é, né, fazer animações nos tempos de hoje. Então, essas inteligências artificiais que produzem vídeos nesse estilo podem contribuir muito para facilitar o trabalho das animações. Aí, é claro, a gente volta no aspecto, né, da qualidade, né, das validações. Tem que ter sempre, muito provavelmente, uma pessoa por trás fazendo a curadoria disso, né? Mas eu acho que é uma ferramenta muito rica para esse tipo de problema, tá? Então vamos lá, vamos tentar navegar por ele um pouquinho. Eu gostei muito dessa ferramenta de real time, eu queria conhecer ela, o que é, até para a gente entender, né? Ele tem um vídeo aqui me explicando basicamente o que é. Ele deu uma instrução aqui de prompt, uma sugestão de prompt, né? Ah, que legal, cara, entendi. E ao mesmo tempo que eu faço as alterações aqui, ela já me gera, né, o resultado ao mesmo tempo. Caramba,
Gostei. Vou ter que fazer o login para ver mais. Gostei. Achei bem inspirador aqui. Deixa eu fazer o login aqui rapidamente. Fiquei curioso com essa aqui, caramba. Achei poderosa ela, hein? Achei poderosa. Bom, ela me dá dois elementos, né? Ou pelo menos a intenção de 2 elementos grandes, né? Que sejam dominantes, né? Na tela. E eu posso ordenar esses elementos, né? Na nossa imagem. E aí ele vai gerar a imagem processada aqui com essa orientação que a gente trouxe, né? Entendi. AI. Nossa senhora. Tem um configurador aqui de... Talvez seja quase que o grafismo, né? Da inteligência artificial. É a força da AI, né? E quanto maior a força, mais a IA alucina, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, tem um camelo aqui, mas o camelo tem 2 cabeças, né? Uma cabeça para cada lado aqui, por exemplo, né? E o outro aqui tem 6 patas, 7 patas, né? Mas o deserto, as areias do deserto parecem muito reais, cara. Isso é impressionante, né? Tem uma fidelidade aqui, pelo menos ao meu ver, assim, que tá impressionante, assim, sabe? Tipo, ele dá umas alucinadas, mas é bem legal o desenho, sabe? E quanto menos eu coloco, mais fica parecendo com apenas um círculo e um quadrado, né? Ele não leva a sério. Vamos tentar propor aqui um segundo prompt aqui, para ver o que a gente consegue. Parece que deu uma bugada aqui agora, hein? Elevei muito o patamar aqui, eu acho, pessoal. Tô tentando dar uma recalibrada nele aqui. Acho que ele se perdeu na interação aqui. Vou tentar fazer o teste também em português, tá, pessoal? Para ver o que ele traz pra gente aqui. Um estádio de futebol e uma bola no centro do gramado, rodeado pelos jogadores e torcida. É em tempo real. Eu tô fazendo as alterações e ele tá me sugerindo aqui, pessoal. Mas infelizmente ele bugou com essa bola. Tá voltando. Com essa bola verde aqui e o quadrado, né? Eu queria que ele considerasse a bola como a bola do futebol mesmo, né? E outras estruturas aqui ele pudesse prover. Aqui eu queria pôr realismo. Realistic. Bom, ele entende português. Minimamente bola, futebol, gramado. Ele entendeu, tá? Então acho legal. Pode não ter sido a melhor interpretação, mas tá tudo bem. Tá compreendendo sim, né? O que é positivo, né? O problema é que ele cismou com essa bola verde. Eu queria uma outra bola, cara. Tipo... Agora, consegui voltar aqui ao normal. Não, voltou a bola verde, tá parecendo uma bola de tênis. Se eu botar no máximo, ele eximiu aqui a bola verde, né? Mas o estádio, vocês podem perceber que ele traz traços aí de realismo, apesar dele ter alucinado ali nas linhas do campo, né? De fato, ele não consegue ser tão perfeito. Imagens geradas, né, pessoal? Nada novo, mas é um bom estádio, né? Uma perspectiva interessante, uma filmagem aí, de um local interessante. Deixa eu voltar para cá para tentar trocar aqui com a referência aqui do quadrado. O quadrado, para mim, eu tô achando que tá representando mais o estádio, né? E a bola é essa referência. Tá, legal. É mais ao canto aqui, tá trazendo quase que uma rede. Tá, deixa eu trazer mais para perto. Tem alguns lugares que ele anula a bola, né? Que ele trouxe na cabeça de uma pessoa. Cara, bem interessante, viu?
Bem interessante. Eu vou trocar aqui, pedir para trazer de dia. Rodeado de jogadores de torcida num dia ensolarado. Isso aí ele não trouxe ainda não. Tá trazendo alguns elementos a mais, mas até agora não. Eu queria ver se eu conseguia trocar aqui o lado esquerdo que eu estou trabalhando. Background do lado esquerdo, mas ele me deu um background purista. Poxa, que legal, olha só. Mudei algumas coisas aqui, né? Antes estava uma imagem aqui quase de uma galáxia, né? E aí agora ele trouxe de fato um dia um pouco mais ensolarado, trouxe uma cidade, né? De fato o quadrado é a representação do estádio e a bola verde aqui está sendo a representação da bola mesmo, né? É bem interessante, né? Não está muito seguindo o prompt que eu gostaria, né? Como eu falei com vocês aqui, né? Um estádio de futebol, uma bola no centro do gramado, isso aqui ele já começou a alucinar totalmente, já se perdeu por aqui. Tem como eu criar mais formas, uma forma triangular aqui, por exemplo. Vamos pôr ela está sendo ali representada por um prédio. Agora um lago mais ou menos representa isso, talvez o topo do estádio. É bem interessante como que ele projeta, né? Cara, muito interessante. Isso aqui dá pra viajar muito nisso aqui. Uma coisa que eu acho interessante, nossa, totalmente viajado, cara, que legal. Pô, dá pra brincar bastante aqui. Acho que nesse caso, como esse meu fundo que eu coloquei aqui, se eu reduzo muito a força da IA, né, ele se torna cada vez mais próximo de fato do desenho que está aqui à esquerda, o que não é positivo, né? Já quando eu coloco mais efeito de IA, ele consegue trazer mais próximo do realista, né, que é o estilo, né, que eu estou trazendo para cá, né? Vou manter no realista porque eu acho que tá legal, mas eu vou trocar de estilo rapidamente. Veja só, essa última interação que a gente gerou aqui, o estádio em si, principalmente o campo, as linhas, ele começou a alucinar menos, ele foi um pouco mais coerente aqui, apesar, claro, a gente que é especialista em futebol, a gente consegue ver algumas coisas, mas dá pra perceber que tem um valor por aqui, sabe? Então, achei muito legal. E claro, o interessante disso aqui tá sendo a geração em tempo real, né, pessoal? É muito rápido isso aqui. Eu tô clicando em alguns lugares aqui e a parada tá acontecendo, cara, muito foda. Isso aqui é impressionante, sabe? Nunca tinha visto nada parecido assim. Tô bem impressionado aqui com o que tá sendo gerado. Queria trocar rapidamente aqui do estilo, só pra gente ver alguma coisa. Ele tem alguns estilos aqui, Crea Style, vamos ver, Add Style. Tá, ele trouxe um pouco mais dark assim, né? Ainda manteve o realista, né, pessoal? E aí eu vou tirar o realista, manter só esse outro, só para ver se fica um pouco mais desenhado, apesar dele ter mantido. Tá, e ele já trocou aqui a interpretação, né, do quadrado aqui, na verdade não está sendo mais o estádio, ele de fato está sendo um quadrado ao fundo. E o triângulo aqui que a gente deixou ao canto, ele trouxe um jogo de luzes, né? Bem interessante aqui da forma como ele trouxe. O círculo aqui virou um quadrado apenas, né? Melhorei ele aqui para trazer uma clareza melhor. O estádio parou de ser um estádio de futebol, virou um teatro, né? Parece aí o estádio de alguns times de futebol, não vou falar quem. Mas ficou bem diferente aí do que de fato a gente estava vendo até no realismo, né? Vamos ver algo mais desenhado aqui. Crea Style. Aqui ele já substituiu. Beleza. Manteve ainda o estádio, uma perspectiva bem diferente, mas ainda está aqui. E aí um desenho bem interessante, né? Legal, ficou legal. Trouxe agora um estádio bem diferentão, manteve o triângulo aqui como um jogo de referência aqui, né? Vamos trazer ele mais para perto. Mudou bastante o desenho. É isso que tem mais me impressionado, viu, pessoal? O quanto que muda a interpretação e quão rápido tem mudado, né? Eu achei isso muito bacana, muito legal, tá? Me surpreendeu positivamente. Eu poderia fazer apenas a representação aqui, contexto, né? Então, até jogando aqui e tirando a parte do compose ali, né?
ele já ignorou ali e se focou mais no prompt. Fica mais difícil de eu conseguir mexer aqui agora, né? O que eu vou alterar e tudo mais. Mas achei legal. Tá, teria como compartilhar minha tela aqui, compartilhar a câmera. Tá? Vídeo, imagem, melhorar e o runtime, né? Editar, salvar, tá? Legal. Deixa eu melhorar então o prompt. O dia ensolarado ele se manteve com um arco-íris no céu. Será que é possível? Não tanto, né? Não interpretou o que é um arco-íris. Ele interpreta arco, mas não arco-íris, né? Um arco ficou legal. Ficou parecendo um arco do estádio, né? Que tenha um árbitro. Não tem referee. Também não. Mas legal. Tenha uma galinha na lateral. Não tem. Tem no ar. Ele até colocou, parece um pássaro aqui, né? Pássaro. Trouxe mais pássaros ali, mais ou menos. Mas é legal, cara. Dá pra ficar navegando por aqui um pouco. Achei interessante. Tem alguns botões aqui que eu tava vendo aqui, né? Que eu não entendi bem se isso é uma geração de vídeo. Aqui, né? Tem como também trocar o estilo para cartoon, CGI, conceito, foto, boa qualidade. O HD era o que a gente estava, né? E o Flux Real Time. Olha, engraçado, pessoal. O Flux Real Time foi o que de fato tá me entregando o resultado mais parecido ao prompt. Um estádio de futebol, uma bola no centro do gramado, rodeado por jogadores de torcida um dia ensolarado. Cara, esse modelo aqui foi o que ele entregou o melhor resultado. O HD, que era exatamente onde a gente estava brincando, ele já tinha alucinado, ele já tinha ido aqui para casa do, né? Foi para Nárnia aqui, né? Agora esse aqui eu gostei, legal. E aí quando eu trago de novo essa ferramenta de Compose, que legal. Ele tá conseguindo se aproximar do meu prompt, é bem verdade, mas o nível de força da IA aqui tá tendo que ser muito alto para eu de fato estar entregando o resultado aqui, né? Realistic. Só pra gente manter aqui, pô, bem legal, cara. Muito legal, tá alucinando pouco no estágio, pelo menos essa minha percepção, ele acaba alucinando mais no gramado em si, né? Nas linhas dos gramados. Mas o estádio em si, ele tá seguindo um padrão interessante, cara. Tipo, tá bem organizado, gostei, sabe? Entrega um valor interessante. Novamente, eu tô tendo que deixar aqui a barra de força de AI muito acima. A gente começou com ela muito baixa, mas hoje se eu deixo ela baixa, tá bem ruim, né? Vamos se eu alterar aqui. Vamos ver se eu consigo reduzir um pouco. Consegui, mais ou menos, né? Ele volta a ter esses quadrados muito presentes, né? As formas muito presentes. E é onde eu fico curioso, né? Por que ele ignora isso, né? Ele aproxima muito dessa imagem e aí já ignora totalmente o prompt, né? Não tem nenhuma bola aqui, né? Enfim, mas faz parte. Gostei de ter navegado aqui de primeira. Vamos olhar um pouquinho aqui a estrutura do aplicativo. Tô vendo aqui, deixa eu trocar aqui a minha câmera para vocês verem também. Tô vendo aqui uma percepção ali do consumo, né? 32% dos créditos diários. E aí, ao abrir aqui, boa noite, você está no CREA Free e você usou 0,22% do seu budget diário, né? Faça um upgrade agora para liberar mais funcionalidades e tudo mais. Vamos ver os planos aqui que a gente tem, subscriptions. Deixa eu trocar de novo. Vamos lá. O básico, free aqui, né? Então, de gerações diárias, um acesso limitado. O plano mais básico, $8 por mês, pagos anuais, né? Mais $10 por mês. 1010 imagens Flux,
36 mil real-time images, 180 melhorias de imagens e 6 trabalhos de treinamento. E a licença comercial, e aí as coisas vão aumentando aqui, $28 por mês, $48 por mês. E aí você tem muita possibilidade de treinar essa ferramenta, né? Poxa, legal, hein? Aqui o Max Plan. Image Generation, e aí ele tem os modelos aqui, ó, ChatGPT Image, Image 3, ideograma, Flux é o próprio, né, pelo que eu estou entendendo. Geradores de vídeo, né, então tem algumas ferramentas aí, Rai 2, VEO2, 26 vídeos, outras ferramentas, tá bom, e aqui um comparador de plano a plano, né, e aí as unidades computacionais, tenho 50 por dia no modelo grátis, até 60 mil mensais no modelo Max. Cara, muito da hora. Muito da hora. Preciso explorar um pouco mais para entender aí quais são os limites, como é que isso funciona para vídeo, para imagem, para melhoria de imagem, né? O que ele melhora. E aí, de fato, até consumir aí esses 50 essa cota diária, né, de computação aí. Para saber como é que ele faz. Eu cliquei aqui em vídeo só para dar uma ilustrada aí no que a gente está falando. Deu uma agarrada aí, mas vamos ver se ele recarrega aqui. E deu uma travada bonita aqui agora. Mas enfim, tá aí ilustrado aí pra gente o CREA. Achei legal, uma boa ferramenta aí pra gente brincar um pouco com geração de imagens, geração de vídeos. Pensando em inteligência artificial, me pareceu bom, é claro, acho que é uma grande dificuldade aí das gerações, né, de inteligência artificial quanto a isso, né, mas eu tenho visto bons avanços, tá, avanços consideráveis, então é uma ferramenta que pareceu promissora, tá. Não estou conseguindo produzir mais aqui, pessoal, talvez a internet tenha dado uma vacilada, mas acho que é isso, acho que a gente entregou bem aí o resultado aí que a gente queria dar uma navegada, né? Mais uma ferramenta aí para conta, né? Então tá aí o CREA, né? E a outra ferramenta que a gente estava navegando, que não foi tão boa, né? Que é a ferramenta aí para Zodev, né? Que é para ferramentas de usina, né? Para CAD, né? Ficou devendo um pouquinho, mas vejo potencial, pelo menos é isso.